Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. Eu sou o Caio Bravo, sou escritor de livros de terror e eu já sofri de paralisia do sono. Você já acordou no meio da madrugada quando tudo ainda estava bastante escuro e silencioso e não conseguiu se mexer? Você está acordado, quase completamente consciente, mas não consegue se levantar da cama, não consegue mexer os braços, nem as pernas e nem nada. Por mais força que você faça, parece que é impossível conseguir se mexer. Mesmo mexer o menor dos músculos. Parece que você desaprendeu a mover o corpo. Isso por si só já é uma situação bastante estranha e amedrontadora. Mas, como se não bastasse, você começa a ter uma outra sensação muito estranha, uma outra sensação muito ruim. A sensação de que tem alguém te observando. Você então rapidamente observa em volta com o pouco movimento que só os seus olhos conseguem fazer. Então você vê no canto do quarto tem algo ali, uma sombra, e você sabe que está olhando de volta para você. Seu coração dispara, seus olhos arregalam, um arrepio percorre toda a sua espinha. Tá tudo escuro, não dá para ver o que tem ali, mas você sabe que tem alguém ou alguma coisa, um espectro, um espírito, uma sombra, tem alguém te observando. Você quer rapidamente levantar da cama, sair correndo e acender a luz para ver enfim o que é, mas não consegue se mexer. Seu coração nessa altura já está batendo muito rápido, muito forte. Arrepios percorrem todo o seu corpo e você sente até vontade de chorar. Mas mesmo com tudo isso, todas essas sensações que passam por seu corpo, você não consegue se mexer. Por mais impressionante e desesperadora que essa situação possa parecer, ela não é tão incomum e pode já ter acontecido com você sem que você se lembre. Já aconteceu comigo 2 vezes. Foi algo horrível, uma experiência bizarra, e eu contei mais sobre a primeira vez que isso aconteceu nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Então, se você tiver curiosidade, clica lá porque é bastante interessante. Mas afinal, se não é tão incomum, do que se trata esse estranho fenômeno que eu acabei de falar? Bem, isso se chama paralisia do sono. Como eu falei no começo do vídeo, a paralisia do sono acontece principalmente durante a fase do sono chamada REM, que em inglês significa Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Essa é a fase do sono em que os sonhos ou pesadelos estão muito mais vívidos. O seu cérebro está com uma ativação muito maior do que nas outras fases do sonho. E isso algumas vezes pode ser assustador. Nessa fase do sono, a fase REM, acontece uma coisa bastante intrigante, que é a atonia muscular. E isso é muito importante para o tema desse vídeo e do vídeo anterior que eu falei que apareceu no card. A atonia muscular se trata de nada mais, nada menos do que uma paralisação temporária de todos os seus músculos. Ela é bastante comum e, na verdade, acontece com todos nós enquanto estamos dormindo. Ela ocorre principalmente para impedir que nós realizemos movimentos bruscos durante o sono, que possamos nos machucar ou machucar outros próximos. Imagina se você estivesse tendo um pesadelo e de repente começasse a socar, bater no monstro que está te atormentando. E então, quando você acorda, percebe que na verdade estava batendo no seu companheiro ou companheira, ou até mesmo batendo no chão ou na parede, se machucando inteiro. Dá pra ver que isso não é muito legal, né? Então, durante a fase profunda do sono, a fase REM, os músculos sofrem essa atonia muscular para impedir que esse tipo de coisa aconteça, para impedir que nós nos machuquemos. Mas não se preocupe, isso é só um estado temporário, como eu disse, e só acontece durante a fase do sono REM.
ela passa rápido. Já a paralisia do sono acontece mais ou menos nesse momento, quando nós estamos nessa fase do sono REM e por algum motivo nós despertamos. Como é de se esperar, os nossos músculos estão sofrendo dessa atonia muscular. Eles não conseguem se mexer, você não consegue ativar, o seu cérebro não manda um comando para os músculos se movimentarem. Mas, apesar disso, você já não está mais dormindo, você está acordado e consciente. E tem mais uma coisa bem pior. Por você estar bem próximo de uma fase de sono muito intensa em que o seu cérebro está bastante ativado, a fase REM, como eu já falei, geralmente essa condição, esse distúrbio do sono, a paralisia do sono, vem acompanhada de alucinações. Sua mente está bem ativa nesse momento e começa a imaginar coisas muito vívidas, fazendo você se confundir sobre o que é imaginação e o que é real. As causas exatas para que esse fenômeno aconteça ainda não são totalmente claras para a ciência, mas muitos estudos dizem que a má qualidade no sono, bem como a dificuldade de se atingir essa fase do sono REM, estresse, ansiedade, histórico familiar e alguns outros fatores podem contribuir para que esse fenômeno aconteça. E isso não é uma coisa recente, a paralisia do sono ocorreu durante toda a existência da humanidade. E como era de se esperar, muitas lendas foram criadas para tentar explicar esse fenômeno. Na maioria dessas lendas, dizia-se que quando uma pessoa sofria com a paralisia do sono, era na verdade um demônio que por algum motivo surgia ali no quarto, se sentava sobre o tórax da pessoa e impedia ela de se mexer e até de respirar. Essa crença de que há um demônio sentado sobre o peito da pessoa se deve ao fato de que muitas pessoas que passam pela paralisia do sono relatam que sentem uma pressão no tórax que impede elas de respirar. Existe até uma lenda brasileira sobre isso, a lenda da pisadeira. Essa lenda diz que uma mulher horrível, horrenda, sobe na cama e começa a ficar em pé em cima do peito da pessoa, começa a pisar em cima dela. Apesar da pessoa estar consciente, estar vendo tudo ao seu redor, ela não consegue fazer nada, não consegue se mexer, só fica sentindo a pressão no peito e a falta de ar. Bom, a explicação para essa lenda nada mais é do que a paralisia do sono. Muitas outras lendas pelo mundo inteiro falam sobre isso, falam sobre monstros, sobre fantasmas e sobre pequenas criaturas que surgem durante a noite, se sentam sobre o tórax da pessoa e impedem que ela se mova. A vítima simplesmente não consegue se mexer, nem mesmo a cabeça, e só o que ela consegue fazer é ficar observando, enquanto essas alucinações começam a acontecer no seu cérebro. A imaginação pode ser muito mais real do que a gente pensa. Imagina o quão assustador é isso. Imagina o relato que eu falei no começo do vídeo, você acordar, ver uma sombra no seu quarto, saber que tem alguém ali, sentir que tem alguém ali, mas não conseguir se mexer. Você tem aquela sensação de que essa pessoa, essa coisa que te observa, se levanta e vem na sua direção, mas você não consegue fazer nada. É realmente muito desesperador. Então, se você já assistiu ao meu primeiro vídeo sobre paralisia do sono, em que eu relato um caso de aparente abdução extraterrestre, agora você já sabe qual é a explicação para esse fenômeno. A explicação científica, a explicação para as bizarras coisas que eu vi. Mas como eu falei, eu passei por esse fenômeno por 2 vezes, então eu vou contar agora sobre a segunda vez que isso me aconteceu, sobre a vez que eu venci. Da mesma forma que da primeira vez, essa vez aconteceu quando eu tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. Eu fui dormir tarde da noite, como sempre, mesmo que no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. E só por esse começo do relato, a gente já pode ver que isso com certeza foi um fator que contribuiu para que esse fenômeno da paralisia do sono acontecesse comigo. A privação de sono ou a má qualidade do sono. Eu dormia muito pouco, eu ia dormir tarde e acordava cedo e também não dormia durante a tarde.
Então as poucas horas de sono cobraram o seu preço. Em determinado momento da madrugada eu comecei a ter um sonho bem vívido, na verdade um pesadelo. Eu me lembro que nesse pesadelo, nesse sonho horrível, eu estava numa espécie de casa do lago, numa cabana junto com alguns amigos. Era uma cabana bem velha, caindo aos pedaços, com as madeiras apodrecidas, e eu lembro que tinha lodo e limo para todo lado, pelas paredes, pelo teto e pelo chão. O cheiro era bem pesado, muito úmido, como se eu tivesse praticamente imerso em água. Ao redor da casa, depois do lago, havia floresta para todo lado. Para todo lado que você olhasse era uma floresta densa e, como estava de noite, era bastante escura. Na verdade, nem era um lago que tinha ali na casa, tava mais para um pântano mesmo. Era praticamente uma casa de bruxa que a gente ouve nas histórias infantis. E por algum motivo nesse sonho, nesse pesadelo, nós não conseguíamos sair dali, sair daquela casa. Eu lembro que a gente estava com medo de sair, com medo do que tinha lá fora. De repente, surgido de trás da casa, talvez vinda da floresta, apareceu uma velha. Era extremamente idosa, a pele totalmente enrugada, esbranquiçada, os cabelos vermelhos. Ela aparentava ter tipo uns 150 anos. Era algo totalmente não natural. Ela veio se aproximando da gente, sorrindo diabolicamente. Os dentes dela estavam todos sujos e podres, sujos daquele mesmo lodo, daquele limo que tinha dentro da casa. Meus amigos conseguiram fugir, correr para outro lado, mas eu, por algum motivo que eu não sei explicar, fiquei paralisado na frente dela. Essa verdadeira bruxa se aproximou de mim com aquela boca estranha, anormalmente grande e aberta, como se ela fosse me engolir. Eu gritei, eu tentei correr, mas na verdade nenhum som saiu da minha boca, porque, como a gente já viu, a paralisia do sono impede até mesmo os seus músculos do pulmão de soltarem o ar para que ele passe pela garganta e produza algum tipo de som. Eu também não consegui me mexer, eu não consegui sair dali. E ela veio se aproximando. Eu lembro que ela tinha dedos muito longos. Ela segurou no meu pescoço e foi vindo com aquela boca aberta que parecia que ia engolir minha cabeça. Então, com um arrepio horrível, eu enfim acordei. Mas o pesadelo não tinha acabado, porque mesmo tendo acordado do sono desse pesadelo, eu não consegui me mexer. Eu ainda tinha aquela sensação horrível de que aquela velha, aquela bruxa ainda estava perto de mim. Já com os olhos abertos, plenamente consciente, sabendo que eu estava acordado, eu avistei no canto do meu quarto aquela mulher, ou pelo menos a sombra dela, a sombra daquela bruxa. Ela estava ali olhando para mim com aquele olhar diabólico, os dentes podres, cheios de lodo, sorrindo maquiavelicamente para mim. E ela começou a vir na minha direção, parecia que flutuava na minha direção. Eu sabia de alguma forma que se eu não acendesse a luz que ficava do lado da minha cama, ela ia vir me pegar. Só que, como é de se esperar, eu não conseguia mexer meu corpo, nem mesmo o braço para conseguir acender a luz. Parecia que tinha 1 tonelada em cima de mim, quando na verdade era apenas o peso do edredom, do cobertor que estava em cima. E mesmo esse cobertor sendo extremamente leve, eu simplesmente não tinha forças para levantar e tirar ele de mim. Eu estava com medo, eu estava desesperado, meu coração estava batendo extremamente rápido, os meus olhos estavam arregalados, eu sentia que a qualquer momento eu podia até ter um infarto de tão medo que eu estava sentindo. Mas de repente eu lembrei da primeira vez que isso tinha me acontecido. Eu lembrei que já tinha passado por aquilo e também nada de mal tinha me acontecido. Então, por algum motivo, talvez por eu saber que já tinha passado por isso e nada me aconteceu, eu finalmente me acalmei um pouquinho. Um pouco. Eu ainda estava morrendo de medo, mas de alguma forma eu conseguia pensar com um pouco mais de clareza. Eu então foquei a atenção nos meus dedos, já que eu não conseguia mexer meu corpo, nem o meu braço e nem a minha mão, que pelo menos os dedos talvez eu conseguisse mover. Então, com grata surpresa, eu percebi que sim, conseguia realizar pequenos movimentos. Parecia que eu estava conseguindo recuperar o controle sobre o meu corpo.
Então, quando eu percebi que eu estava conseguindo pequenos movimentos, eu comecei a concentrar na mão e depois no braço e consegui fazer pequenos movimentos, delicados, simples, mas já era alguma coisa. Finalmente, com muita concentração, eu consegui reunir toda a minha força para conseguir levantar o edredom e acender a luz do interruptor que ficava bem do lado da minha cama. E já com a luz acesa, enfim, como aconteceu da vez anterior, eu recuperei os meus movimentos. E, é claro, a bruxa não estava mais lá, já que ela não era real. Na época eu não sabia, mas depois de estudar um pouco, eu entendi que aquilo nada mais era do que uma alucinação causada por esse fenômeno da paralisia do sono. Mesmo assim, esse medo que você sente quando passa por uma situação dessas é muito grande. Parece que o seu próprio corpo de alguma forma avisa você de que o perigo está próximo, está se aproximando. E você tem que levantar, você tem que se mexer, você tem que sair dali o mais rápido possível. Porque se a luz não estiver acesa, ele vai te pegar. E aí, você já sofreu desse fenômeno chamado paralisia do sono? Se não, mas se algum dia acontecer com você, agora você já sabe que não se trata de nada muito estranho. É comum, acontece com muitas pessoas, não é nada para se ter medo, não é nenhum fenômeno paranormal ou algo assim. Mas se já aconteceu com você, descreva aqui, dá o seu relato que eu vou adorar saber sobre isso e contar nos vídeos próximos. Se você gostou desse vídeo, curta por favor e se inscreva no canal para acompanhar mais bizarrices e fenômenos estranhos que acontecem aqui no Brasil e no mundo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e vejo você no próximo vídeo.